Enfim, Leandro Moura, 32 anos de idade, atacante. O Asa não confirma a contratação desse jogador ainda. Está em processo a informação que eu tive já hoje de negociação, já foi feito contato, já conversou. Leandro Moura, 32 anos, estava jogando no Uberlândia, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Deixa eu confirmar aqui se foi o Uberlândia mesmo time. Uberlândia, 5 jogos, marcou 3 gols, fez uma assistência. Leandro Moura, 32 anos, jogou no Palmeiras, jogou também, além do Palmeiras, atuou também nas equipes do Curitiba, do Santos, do Grêmio, jogou também 7 anos no Japão, 7 anos no futebol japonês. Além disso, conforme eu disse aqui em meu destaque, Leandro Moura atuou pela seleção brasileira, sendo campeão do torneio de Toulon e marcou 1 gol em um amistoso pela seleção principal. Esse pode estar na lista de jogadores da agremiação esportiva arapiraquense. O Asa não confirma esse nome. No Asa, ninguém diz que sim ou que não, mas a fonte que eu obtive esse nome ontem, eu assim, se uma fonte vale 100%, essa vale 150%. Mas também disse que não está certo ainda, está em processo de conversação, de diálogo, e não está sendo fácil, mas pode a qualquer momento o Asa bater o martelo e trazer esse atacante que jogou no Uberlândia, de 32 anos, 5 jogos, 3 gols, 1 assistência. Eu diria, se o Asa fecha com ele, apesar de alguns anos para cá ele não ter tido uma sequência tão boa, mas é um bom atacante. A experiência conta muito. É um atacante que a gente pode dizer, esse é reforço. Não é uma contratação qualquer, esse é um reforço. E eu diria até, se o Asa bate o martelo, fecha com ele, é a principal contratação do Asa para a temporada 2026. André, Tony, Denis, Viderlan. Muito bem, Viderlan está com a gente por aqui. Boa noite para você, Viderlan. Boa noite, muito legal, né, ver o Asa se movimentando, né, o Asa anunciando contratações, vendo o Asa também tendo alguns nomes também sendo ventilados, né, como por exemplo essas informações que o Eduardo Cardel coloca. Boa noite para vocês aí em Arapiraca, aqui em Maceió, e para todo mundo que acompanha a nossa programação. E nós vamos seguir agora, né, para poder também tentar traduzir um pouco, né, visualizando o histórico desses atletas e trazer elementos também que sejam importantes para a compreensão do torcedor, que é um torcedor que aos poucos tem diminuído um pouco aquele machucado que ficou pela eliminação na Série D, né, para a equipe do Maranhão, mas que começa num planejamento, exercendo um papel muito organizado, né, buscando no mercado as alternativas, trabalhando em silêncio e tendo a expectativa também sendo construída na chegada de alguns jogadores, né? Então esses são os elementos que a gente pode esperar para uma sequência de preparação, de planejamento que está sendo executado nos bastidores pelo Alvinegro Arapiraquense. Boa noite a todos. Muito bem, boa noite para você, Viderlan. André Áviles, boa contratação. Se o Asa fechar, e como o Cardeal disse, já tem, né, nos bastidores o nome do Leandro, é um bom jogador. A questão dele é a sequência nos últimos anos, mas ele jogou inclusive contra o próprio Asa, aqui em Arapiraca, pela segunda divisão, quando o Palmeiras caiu e enfrentou o Asa. É um jogador que era do Grêmio, passou muito tempo no Palmeiras, passou muito tempo no Japão, 7 anos. Né, 7 anos no Japão, então é um reforço de peso, inclusive. Se era isso que a gente esperava, né, se era isso que a torcida esperava, um jogador que impacta, principalmente na contratação, e a expectativa é que ele também impacte dentro de campo, que é um jogador que tem qualidade, né? Ele joga tanto pela beirada quanto também mais centralizado, e é um atacante muito, muito experiente, que já viveu bons momentos no futebol brasileiro de alto nível, né? Não é um bom momento no Campeonato Brasileiro de Série C, de Série D, não. Ele jogou em alto nível na Série A, jogou em alto nível na Série B, surgiu muito jovem, inclusive, né? A gente fala, ele é muito rodado, é um jogador muito experiente, mas quando vai ver a idade do Leandro, ele tem 32 apenas, então tem muita lenha para queimar ainda no futebol. Então essa contratação é de peso se o Asa fechar. É um jogador que vem, como eu disse, para impactar,
tanto nesse peso para a contratação como reforço, né? Que é isso que a gente vem falando, que o Asa precisa, é claro, de degrau a degrau, naquilo que pode, sem ultrapassar limites, fazer um investimento maior. E o investimento maior em jogadores passa, obviamente, por um salário mais alto para trazer mais qualidade. E essa qualidade o Leandro tem. O Leandro é um jogador que tem essa capacidade, Tony, de impactar tanto na contratação, com o seu nome, pelo currículo que tem principalmente, quanto também dentro de campo, porque tem muita qualidade. Então, se o Asa fechar com esse jogador, é como o Cardial disse, para mim também, eu concordo com ele, é a maior contratação, ou a melhor contratação, pelo menos até o momento, para a temporada de 2026. O Leandro é bola. Muito bem. Denis é o asa do mercado da bola, né, Denis? O Leandro, ele veio naquela leva de jogadores lá pro Palmeiras, quando o Palmeiras caiu e o Barcos foi embora. Isso. Aí veio o Leandro, veio o Rondinelli, era pra vir o Marcelo Moreno, teve aquela confusão, não veio. Teve mais outros 2 jogadores lá do Grêmio que foi lá pro Palmeiras. E o que vingou foi o Leandro. O que vingou foi o Leandro. E por sinal, jogando bem pra caramba. Uma das características do Leandro, que eu me lembro muito ele jogando bola, ele utilizava muito os dribles de futsal, né? Ele passava muito um drible mais curto, ele passava muito o pé em cima da bola, e ele tinha como característica, ele não tem um chute forte. A característica do Leandro é chute colocado. Ele escolhe o canto e bate bem, né? Guardado as devidas proporções, o Robinho nunca fez gol chutando forte. O Robinho sempre fazia o gol dando tapa, aquela tacada de sinuca. Esse é o Leandro, né? E assim, os últimos anos, pode o jogador vir em baixa, aí você vai pegar esses últimos anos do jogador em baixa e vai deixar de dar crédito ao que ele fez lá no Japão, porque eu tava olhando aqui os números dele no Japão, números bons, pô. 31 jogos, 14 gols. 2 temporadas boas, além da temporada da primeira divisão do Japão, que hoje não é mais aquele futebolzinho fubuia, né, que nem era antigamente. É um futebol hoje qualificado, que tem lá o futebol japonês. Então é um jogador com 32 anos de idade, que vindo com essa vontade, com a vontade de jogar, que por mais que ele possa tá embaixo nesses últimos anos aí, mas a qualidade ele tem. E se era realmente um reforço de peso que muitos queriam no time do Asa, o Asa tá aí na resposta, Tony. É verdade, essa é a importância, Viderlan, de você lembra trazer... dele? Lembro sim. De você trazer um jogador que atenda pelo menos aí as expectativas do torcedor, né? Porque realmente o torcedor do Asa tá com essa carência, né? Se vai atender, isso só o tempo vai dizer. Mas que se cria uma expectativa para essa chegada dele, aí sim. E é normal isso, porque anima demais o torcedor, e quem traz, por exemplo, através de análise e números, essa situação do desempenho do atleta também fica com essa empolgação, fica com essa expectativa. Agora, se vinga ou se não vinga, aí só o tempo de fato vai dizer. O Asa ele já teve em alguns momentos atletas que conseguiram ganhar também o seu destaque e escreveram o nome na história do clube através dessa mesma perspectiva, né? O histórico bacana, passagens em clubes inclusive do exterior, e tem inclusive passagens por equipes também de alto nível do futebol brasileiro, e que no clube conseguiu dar uma resposta muito boa, né, também. Então, é assim que se espera que o Leandro faça. Agora, é normal que também exista também durante toda essa expectativa, e a gente sabe que não é apenas o atleta que vai resolver, né? A gente sabe que o Asa precisa nessa montagem oferecer um nível muito parecido, né? Situações que venham juntar, né? Agregar, para que o coletivo venha conduzir e ser conduzido também através de cada atleta, a instituição, através dos resultados. Então eu vejo que é um caminho muito massa esse que está sendo feito. Eu acredito que é bom, cria uma expectativa de fato, e aí só o futuro vai dizer agora com as próximas aquisições que o Asa trouxer, anunciar, se essa perspectiva de qualidade vai atender a expectativa do torcedor, né, dentro daquilo que o clube, por exemplo, merece, tem como patrimônio, que é a torcida, e que de fato o torcedor também ao mesmo tempo já tem sofrido algumas decepções nas últimas temporadas, frustrações, vendo muitas batidas na trave também em algumas competições, como por exemplo o Campeonato Alagoano, e isso precisa, né, ser muito bem equilibrado, essas contratações. Não adianta trazer
um atleta de alto nível, diferenciado, e ter outros 10 que são medianos, entendeu? Não adianta, não resolve. Precisa manter um critério em contratações para que esse nível ele possa ser um nível muito similar, para que não se ofusque essa expectativa em relação a um jogador que está sendo cogitado nos bastidores do clube, né, como possível contratação, e também não venha deixar de lado uma condição que o clube também precisa ter no ano que vem. Um elenco qualificado para a disputa das competições que o time vai ter a garantia de participação, principalmente a fase de grupos da Copa do Nordeste.